Olá, boa noite a todos e todos. Obrigado por estarem aqui. Vamos a mais uma conversa na FENAC. Hoje eu tenho uma grande alegria de receber a Roberta Campos, né, uma cantora que eu já escuto há muito tempo. E, enfim, hoje tenho um prazer estar conversando com ela aqui na FENAC. Então, vamos a essa conversa. Obrigado, Roberta, por ter aceitado esse convite. Obrigada a vocês pelo convite, o espaço. Vai ser um bate-papo muito bom. Vamos lá. Então, só para lembrar, a Roberta está fazendo o turnê aqui em Portugal, né? Fechou em Lisboa, vai fazer no Porto no dia 14, essa semana. Mas, antes de qualquer coisa, Roberta, antes de falar de outras coisas, eu queria começar pelo começo. Primeiro, o que é que Roberta Campos, quando era criança, ouvia? O que é que você assim, cresceu ouvindo? Sua referência primeira assim, da música? Sim. Só para ilustrar, assim, eu comecei muito cedo a ter vontade de tocar violão, né? E eu vi meu tio tocar, eu tinha uns 5 anos de idade, e sempre gostei muito de música. E foi através dele também assim que eu tinha as coisas que... Ele morava em Belo Horizonte, né? Eu sou do interior de Minas, e tinha as coisas que ele deixava assim, na casa da minha avó, que era um lugar que eu frequentei por muito tempo, e depois, com os 11 anos, eu fui morar com ela. Mas lá ele tinha disco do Paulinho Nogueira, que eu lembro de gostar muito daquele disco. Tinha Roberto Carlos, Maria Bethânia. Tinha bastante coisa. Bastante coisa não tinha tanta coisa, mas tinha coisa muito interessante, assim, né? Eu acho que até por isso que eu fui mais para esse lado assim, da MPB, porque a minha cidade é uma cidade muito sertaneja, né? Eles escutam muita música sertaneja. Mas eu sempre gostei muito assim, desse tipo de música. Depois eu fui crescendo, comecei a ter os meus interesses ouvindo rádio, né? Kid de Abelha, Paralamas do Sucesso, Legião Urbana. Depois descobri os Beatles, fiquei muito apaixonada assim, pelos Beatles, Johnny Mitchell, Bob Dylan, Juan Baez, Sheryl Crow. Aí fui fazendo essa mistura. Assim. Quando eu comecei a compor, porque aconteceu assim, com 11 anos eu começo a tocar violão, né? Eu fui morar com os meus avós, com a separação dos meus pais, e aí eu ficava muito triste pelos cantos, assim, aí fui fazer umas aulas a convite da minha tia na casa de um vizinho. Aí ele me ensinou a primeira, a segunda, a terceira posição do violão, assim, depois eu fui aprendendo a tocar sozinha. Mas ali foi bem importante nessa época que eu ouvia muito rádio, assistia bastante televisão, os programas que tinham apresentação de bandas e tal. E ali eu comecei a descobrir algumas coisas mais que eu gostava também, como Guilherme Arantes, eu ouvi muito no rádio também, né? E o Kid de Abelha, que eu ia falar, foi uma banda que, na época que eu comecei a compor, que foi com 13 anos, eu ouvia muito. E foram aquelas canções que meio que me deram o primeiro norte assim, para começar a compor. Que engraçado você falar isso, porque você recentemente fez um trabalho com o Jorge Israel, né? Imagina, Sim. Um artista que você cresceu ouvindo, de repente você está gravando com ele um disco completo, basicamente, 4 mãos, né? É um disco completo. E é engraçado, assim, porque nesse último ano eu encontrei com a Paula, primeiro. Depois encontrei com ele, que aí a gente estava conversando e com a ideia de fazer música, né? A ideia era fazer um single. Até contei a história para ele, assim, do tanto que eu curtia o Kid de Abelha naquela época e o quanto eu tinha era sonho, né, de fazer parte do Kid de Abelha junto com a Paula Toller. E daí até contei a história para ele e tudo, e a gente começou a compor, fizemos uma música e foi muito fluido. Disso a ideia cresceu para fazer um EP e aí continuamos a compor e virou um disco. E ficou bem bonito, assim, com a produção dele, com o filho dele, o Léo Israel, Pedro Sá também. Aí foi feita à distância. Eu gravava a voz na minha casa, violões, e eles fizeram no Rio de Janeiro as gravações. E ficou bonito assim, o resultado. E é legal, né? Porque aí tive esse encontro com o Jorge, depois a gente foi lançar esse disco em São Paulo, o Leone foi também, participou, e aí... A gente já se conhecia pela internet, aí conhecemos pessoalmente. A Paula convidou para ir num show dela, lá em São Paulo, em comemoração dos 40 anos de carreira dela. Aí me chamou no palco, foi muito legal. Então, acabei
encontrando com todo mundo assim nesse ano que passou, foi bem interessante até. Que legal. E como é que foi o processo a partir de tocar um instrumento, de começar a fazer música propriamente, né? Uma coisa é você tocar um instrumento, outra coisa é você se aventurar a compor, a fazer. Como é que esse processo se deu? Sozinho, na escola, sozinho, na escola com bandas, ou, sabe? As primeiras Sim. composições até o momento assim de, pronto, agora isso vai ser meu caminho profissional, eu quero gravar. Sim. Então, eu aprendi tudo sozinha e sempre foi um caminho mais solitário, assim. A banda veio um pouco mais tarde. Eu montei banda, eu acho que eu tinha uns 15, 16 anos. Então, eu comecei a compor. Até foi uma amiga que falou para mim que tinha um colega da classe dela que estava compondo e tinha um caderno com 80 músicas. E aquilo mexeu comigo, assim, fiquei curiosa demais. Ela me levou e pediu para na hora do intervalo da escola, pediu para que ele me mostrasse esse caderno. Ele estava com violão, tocou 2 músicas para mim. E ali eu falei, vou compor também. Mas meio que já fazia, né? Gostava de escrever as coisas que eu sentia. Aí tinha aquela coisa que escrevia, queimava, jogava fora. Aí ficava cantarolando música que às vezes eu não sabia a letra, inventando coisas. Eu acho que já tinha um pouco isso comigo, né? Mas aí quando eu falei comigo mesmo assim que ia começar a compor, eu fui observar as músicas que eu gostava para entender como que elas eram feitas, né? Eu naquela época, por muito tempo assim, eu não estudei música, né? Não estudei violão. Aí depois que foi passando o tempo, em 2004 fui morar em São Paulo, fez agora 20 anos, né? Ali que eu fui procurar um pouco mais assim, estudar canto e de violão. Eu entrei pouco tempo assim na aula para entender o que eu já fazia, nem fiquei muito tempo. Então é uma coisa muito de sentir, sabe? A minha música ela é muito assim, eu sinto, eu entendi como funciona, entendo um pouco assim de campo harmônico, então ali eu sei que as músicas, as harmonias cabem naquela música, e às vezes eu experimento um negócio que soa bem, então para mim, aí eu vejo que está certo, sabe? E assim eu fui aprendendo. E a gente vai aprimorando, né, com as coisas que você escuta, com a experiência de tocar também com as pessoas e observando o outro, observando as canções e compondo. Acho que o maior exercício mesmo é você sempre estar com aquela frequência de fazer, né, de criar. E o teu primeiro disco solo de 2008, certo? E logo depois, tanto o primeiro como o segundo, eu gosto muito de falar sobre os aspectos visuais das capas. O primeiro e o segundo tem capas, né, em desenho. Logo, depois foram fotos, mas o primeiro e o segundo. E, é claro, o segundo disco acaba já sendo, né, um disco de certo êxito fonográfico em muitas parcerias. Mas o primeiro foi um disco independente, isso é muito bacana, né? Eu lembro muito do Boca Livre, que foi aquela banda que também fez um disco independente, e de repente as pessoas disseram, olha, como é bom. Então, como é que foi ter lançado um disco independente, depois ter sido, né, já foi para a DEC, e logo na DEC assim, teve essa explosão, assim, né? Eu lembro de ter ouvido muito de janeiro a janeiro, muito, muito, né? Então, como é que foi já no começo, né? No segundo disco você já está ali com a explosão fonográfica tão grande, sabe? Em 2007 eu quis muito gravar um disco. Eu estava querendo mostrar as minhas músicas e também tinha chegado lá no Brasil o conhecimento do site chamado MySpace, que eu acho que foi meio que precursor assim dos aplicativos de música, né? Então, ali, eu quis também fazer um disco para colocar minhas músicas ali, porque eu achava incrível a possibilidade de você pegar um link e passar para a pessoa, ela abrir e poder ouvir a sua música. Eu achava aquilo demais. Então, eu fiquei pensando como que eu podia fazer. E eu não tinha dinheiro para entrar em estúdio. E aí eu tinha acabado de receber um dinheiro de uma cantora que gravou 2 músicas minhas. Ela se chama Duda Monteiro. E, naquela época, o que deu foi para comprar um equipamento e aprender como fazer para gravar esse disco. Então, eu fui estudar mais o violão, com vídeos do YouTube, né? Peguei as músicas e algumas coisas eu até compus naquela época para colocar no meu disco. Aí eu queria fazer ele de voz, violão e cello,
como não dava para pagar músicos assim, eu tinha as melodias na cabeça. Eu comprei um controlador MIDI para fazer essa simulação do cello, uma placa de som de 2 canais, super simples, da M-Audio, um microfone condensador, tudo simples assim. Aí gravei o disco, comprei impressora, guilhotina, imprimi bem artesanal, o encarte, super artesanal. Comprei uma mesa digitalizadora para desenhar, ou fazer o encarte, né? E aí fiz o disco, Para Aquelas Perguntas Tortas. Lancei em janeiro, se eu não me engano, de 2008, de janeiro para fevereiro. Vendia pelo Orkut, que era a rede que tinha na época. Eu até fiz uma tiragem, eu acho, uns 200. Vendi até bastante, assim. Levei numa rádio de São Paulo, Nova Brasil FM, que gostou das músicas e começou a tocar uma faixa. E essa rádio me apresentou para a DEC, onde eu fiquei por 11 anos, até meados de 2021. Hoje eu sou independente de novo, né? Mas ali eu assinei com a DEC naquele momento e, em 2010, lanço o Varrendo a Lua, que foi o primeiro disco de estúdio. E desse disco já saíram algumas canções assim para novela, que foi o que também deu uma super exposição, assim, né? Que nem você falou que ouviu muito a de Janeiro, Janeiro, que está nesse disco. Que, inclusive, é uma música que eu fiz em 99, uma das mais antigas que eu já gravei. Ela teve em 5 novelas. Então, ela tocou bastante, né? É muita coisa, né? Muita coisa. E eu lembro exatamente de ouvir as tuas músicas, talvez pela primeira vez, na Nova Brasil FM, que era uma rádio que eu, sempre tocou de muito fato, lá. ouvia muito, né? A partir daquele momento. E é engraçado, assim, eles tocaram Varrendo a Lua, que é o nome que eu dei para o meu primeiro disco de estúdio, né? Que é o segundo álbum. Porque naquele disco, Para Aquelas Perguntas Tortas, já tinham várias canções, na verdade, que, como eu queria fazer um outro tipo de arranjo e naquele momento não tive a oportunidade, eu quis mostrar essas canções para o grande público repaginadas. Aí acabei regravando no Varrendo a Lua também. Então foi a primeira música tocada em novela, primeira nome do disco, primeira música em TV também. Falei errado. Primeira música em rádio é o nome do disco e foi a primeira música em novela, que foi em Malhação em 2011. Nossa Senhora. Então, eu ia te pedir para tocar uma música desse disco, do Varrendo a Lua. Vou tocar Varrendo a Lua, então. Tá bem, então. Obrigado. Você me deu a paz e fez de mim um sonho a mais. Você partiu o sonho em 2 e fez do amor tudo um sonho de nós. E eu, que não queria mentir, passei então a sorrir do seu lado. E eu, que sempre quis te seguir, criei meu mundo ao seu lado. Varrendo a lua, a tua solidão. Varrendo a lua, a tua solidão. A tua solidão. A tua solidão. Você me deu a paz e fez de mim um sonho a mais. Você partiu o sonho em 2 e fez do amor tudo um sonho de nós. E eu, que não queria mentir, passei então a sorrir do seu lado. E eu, que sempre quis te seguir, criei meu mundo
Obrigada. Nossa, assim, muito, muito parecido. Parece que estou ouvindo o disco, né? Quer dizer, que voz assim bacana. E uma das coisas que eu gosto muito do teu trabalho são os títulos dos discos, assim, são incríveis, inclusive esse, né? Varrendo a Lua. Mas também os aspectos visuais, como tenho te falado. A capa é uma capa que me chamou a atenção desde que eu conheci, né? Então, quais foram assim meio que os conceitos para criar? Então, essa capa, eu tinha visto um menino chamado André. Ele é do Sul. Eu esqueci o sobrenome dele agora. Ele é do Sul e morava, por incrível que pareça, em Minas Gerais, lá em Montes Claros. E aí eu via que ele fazia uns desenhos muito legais, assim, tipo pin-up, sabe? Uhum. E aí tive a vontade assim dele fazer uma capa para mim e foi baseado nesse título. Aí tem assim uma bonequinha, né, sentada numa caixa de som com uma guitarra. Aí tem a lua também. Aí tem uma bonequinha assim na lua. E daí foi em cima do título e dessa música também que ele fez a capa. Aí usou um verde meio azulado, que é uma cor que eu gosto muito também. E lembra um pouco assim, os teus olhos também, né? É verdade. Os títulos são legais. Eu lembro tem o Todo Caminho é Sorte, né? Esse título me lembra muito aquela passagem do Lewis Carroll, do Alice País das Maravilhas, e qualquer caminho, né, é caminho, sabe o que eu estou dizendo? Então, na época que eu vi esse título, me lembrou muito essa... E esse título ele veio de uma forma interessante, assim, porque eu fiz 2008 o disco independente, né, o Para Aquelas Perguntas Tortas, e que o título veio de uma canção, mas é mais assim o que eu queria dizer naquele momento, assim, é meio que uma resposta para mim mesma, sabe? E aí coloquei esse título, que por acaso é uma música também. O Varrendo a Lua, depois que ele entrou nesse disco, e eu achei interessante ter esse nome também, até pelo significado dela ter sido a primeira música que entrou na rádio. Aí eu via também como uma coisa que me dava sorte, sabe? Aí depois veio o Diário de um Dia, que é meio num pensamento assim que a vida é um dia, sabe? E que passa ali todo... Naquele disco é meio que eu estou contando toda a minha vida até aquele momento, assim, Diário de um Dia só, ou Diário da Minha Vida. E o Todo Caminho é Sorte, eu fiquei ali por 3 anos sem fazer um disco e vi que era um momento assim que eu estava com vontade de lançar coisas novas. Peguei uma folha para começar a anotar as músicas que eu pensava em gravar naquele momento. E fiquei meio que pensando no disco, assim, e o que eu faço agora, sabe? Que caminho que eu sigo? Aí veio a ideia Todo Caminho é Sorte, e que é meio também de aquela história de que quanto mais você trabalha, mais sorte você tem, né? Então, essa sorte do meu caminho e do caminho que eu trilhei para mim, assim, que eu venho sempre buscando também. E, pelo visto, assim, os seus amigos também têm muita sorte, né? Porque eu percebi que você é uma pessoa com muitos parceiros, assim, e parceiros que eu admiro bastante. E aí eu por acaso, compartilhei sobre a nossa conversa hoje, e um amigo também comentou, Juliana Holanda, fez, olha, minha amiga e parceira que eu Exato. sabe? Aí eu fiz, nossa, então ela é amiga e parceira de todo mundo, eu também quero ser amigo e parceiro dela, sabe? Então, eu fiquei impressionado assim, com a delicadeza de todas as parcerias que você tem, porque são parcerias muito, muito bacanas, assim, muito orgânicas, sabe? Sim. Como eu percebi, desde o Marcelo Camelo até o Nat Roots, quer dizer, o Samuel Rosa, o Nando Reis, eu vi tanta gente. É tudo, como você falou, é tudo bem orgânico mesmo. São pessoas que eu admiro e pessoas que a gente vai cruzando o caminho, aí conhece... Que nem o Juliano eu conheci através do Sullivan, né, que um dia foi na minha casa, aí ele começou a mostrar umas músicas que ele estava fazendo com o Juliano, já sabia dessa história dele com a Zélia também, já tinha ouvido alguma música e tal. Eu falei, quero fazer música com ele também, acho que tem tudo a ver. Aí a gente começou a conversar, assim, e daí começaram a vir as ideias das canções. Com ele, eu entrei mais como compositora de melodias mesmo. Ele entrou mais como letrista, né?
E deu super certo. Acho que a gente tem 10 músicas. Nossa Senhora. Fluiu Nossa, muito. Que legal. Aí tem uma música com ele, com Humberto Gessinger, com a própria Zélia, com Carlinhos Brown. Eu fiz muita coisa também com Danilo Caymmi, que aí a gente até começou a compor, assim, eu até achava que ele fazia letra. Mandei uma melodia, ele falou, eu adorei, mas eu não faço letra e tal. E aí eu criei um jeito assim da gente fazer música, que era fazer um trecho de letra junto com um pedaço de melodia do que vinha para mim, mandava para ele, ele devolvia a melodia pronta e eu terminava a letra. Ah, que legal. E mais recentemente também com a Joana, né? Sim, com a Joana, ela está comemorando 40 anos de carreira, 45 anos de carreira. Nossa. E daí me convidou para cantar com ela, fazer uma releitura de Quando Te Vi, né, que é uma música cantada, conhecida pelo Beto Guedes. É uma versão em português, eu não me lembro da música em inglês, dos Beatles, né? Feita pelo Ronaldo Bastos. E ficou linda, está em primeiro lugar nas rádios. E assim eu me juntei com a Joana também, e que a gente se tornou amiga, ela é uma pessoa incrível, muito legal. E tem bastante gente assim que eu fiz, tentando lembrar quem mais aqui, que eu fiz parceria. Eu também estudei espanhol durante a pandemia, então abri bastante esse leque assim, de composição, comecei a compor em espanhol também, né? Hoje eu tenho umas 25 músicas prontas assim, em espanhol. Aí fiz com gente da República Dominicana, da Guatemala. Nossa. Inclusive tem a Gabi Moreno, que ela ganhou recentemente o Grammy. A gente tem canções juntas também. Tem gente que eu fiz, compositor da Espanha, do Uruguai, da Argentina, do México. Bastante coisas assim que eu acabei fazendo. E é uma coisa diferente para mim. Não tão diferente, mas é um pouco novo ainda a composição em parceria, porque ainda assim 95% eu tenho um processo mais solitário, sabe? Mas eu gosto de me juntar e gosto de experimentar isso, porque a música ela sempre vai por um caminho inesperado quando você tem essa troca, né? E eu acho bem bacana isso. Então, sei lá, se não for demais, eu queria pedir que tu escolhesse uma dessas parcerias para tocar para a gente. Eu vou fazer a que eu fiz com o Humberto, então. Ela entrou no meu disco, O Amor Liberta, que saiu em 2021. Começa tudo outra vez. Quando olho para você, seus olhos têm tanto a me dizer. Espera aí, te busco no portão, te levo pela mão, me abrace, por favor. Se sente no sofá, te faço um café, eu canto pra você. Te faço uma canção, te dou meu coração pra você me guardar. Depois que a noite terminar, o dia vai nascer, você nos meus braços. Depois que a gente acordar, começa tudo outra vez. Quando olho pra nós dois em paz, nas fotos do mural, esqueço onde estou, de onde vim, como cheguei, quem foi que nos fotografou. Eu vejo o dia clarear e o que vem depois. Quando olho pra nós dois, sorrindo no mural, entre contas a pagar, compromissos a esquecer, teleentregas pra chamar, medos a vencer, e ainda temos uma outra pra sonhar.
gente acordar, começa tudo outra vez. Depois que a noite terminar, o dia vai nascer, você nos meus braços. Depois que a gente acordar, começa tudo outra vez. Ainda sobre isso de parceria, eu estava me perguntando aqui, né? Uma pessoa faz 2 ou 3 parcerias, pode até ter influência de alguém, um amigo que indica, mas quando você faz parceria com tantas pessoas, é porque, de fato, você é uma pessoa genuinamente querida, sabe? E talentosa, obviamente. Mas, enfim, é só um comentário que eu fiquei ouvindo e pensando sobre essas pessoas. Eu gostei muito de todas as participações que eu vi até hoje, né? Mas, falando em participação, você também participou do projeto do Ventura Sinfônico, né? Sim. Que foi uma banda, por exemplo, Los Hermanos, é uma banda que eu ouvia bastante quando era mais jovem também. Como é que foi participar daquele projeto? Que é um projeto com muitas coisas, muitos instrumentos. E como é que foi? Foi bem especial, assim, porque primeiro que foi a primeira vez que eu me apresentei com orquestra, uma coisa que eu tinha muita vontade. E cantando um álbum que eu gostava tanto, assim, gosto, né? Então foi bem legal. E é uma experiência assim que eu até descrevi como você morar dentro da música naquele momento, assim. Não que eu não sinta isso quando eu estou cantando uma canção ou ouvindo uma canção que eu gosto, mas parece mesmo que está dentro de uma coisa, assim, sabe? Ouvindo aquele monte de instrumento diferente, uma coisa diferente, né, que eu não tinha vivido ainda. Então foi a primeira experiência, assim, foi muito rico para mim. Aí depois repeti várias vezes, assim, cantei com eles outras vezes, depois cantei com a mesma orquestra, algumas vezes cantando música minha mesmo, em outros eventos, né? Depois tive a oportunidade de cantar com uma orquestra lá de Hortolândia, interior de São Paulo, que até formada por crianças carentes, então um projeto que me tocou muito. Também com outro projeto com crianças também em Campos do Jordão. Então tive essa experiência assim depois outras vezes, mas foi quando eu iniciei essa minha cantoria com orquestra, assim, é muito bonita, eu gostei muito. Como também está cantando música de outras pessoas, né? E é uma responsabilidade, né? Então, com outro arranjo. Aí teve até um dia que o Camelo estava lá, ele foi assistir, estava ele, o Bruno também foi. Então a gente teve até eu tive o prazer de conversar com ele depois. Fiquei sabendo um pouquinho antes de entrar no palco que eles estavam lá. Falei, nossa, que legal. Vai ser demais. Quer dizer, essa é uma das partes de você. Mas, por falar em partes, você fez um show chamado 5 Partes de Você. 5 Partes de Mim, e como é que foi montar esse show e falar um pouco dessas partes todas? Sim, esse show, eu escolhi 5 partes que são, né, as minhas primeiras influências mais importantes, assim, que é o Kid de Abelha, Marisa Monte, Djavan, Clube da Esquina, e aí deságua em mim, assim. Então eu canto músicas desses 4 artistas e aí depois do meio para o final do show eu canto as minhas canções. Então é um show bem legal, assim. Eu tenho feito ele ainda, vou fazer até só esse ano, que depois eu lanço o disco novo, né? Vou lançar agora em final de janeiro. Mas foi bem legal, assim, fiz releitura mesmo de todas as músicas. Todas as canções eu
trouxe para o meu mundo. Então, ficaram diferentes. Está sendo, né, bem gostoso de fazer esse show. Seria bom ser gravado esse show também, um show para ser gravado, né? Então. Mas por falar em gravação, quem sabe um dia, né? Esse disco novo que vem agora em janeiro, né? São canções autorais, mas tem parceiros também? Com certeza, né? Então, é um disco, eu acho que o que menos tem parceria, assim. Tem 2 parcerias, uma é com o Paulo Novaes e a outra é com Danilo Oliveira, que é um parceiro antigo que a gente... Essa música, ela é um pouquinho mais antiga, assim, com parceria com o Danilo. E as outras são só minhas. É um disco um pouco diferente, assim... Não diferente, né? Eu acho ele um disco mais pessoal, sabe? De todos. Mas ele tá bem folk, sabe? Tem essa pegada meio pop que eu tenho mesmo, mas ele tá com uma instrumentação mais folk, assim. Aí gravei em São Paulo, com a produção minha, com Alexandre Fontanetti. E gravei todos os violões, ele gravou algum outro violão junto comigo também, acho que em 2 músicas, gravou as guitarras. Tá bem legal. E uma curiosidade, quando tu vai construir um disco, né? Como é que tu chega ao título daquele disco, obviamente? Olha as canções, né? Escolhe aquelas canções, assim, pronto, o título do disco é esse. E a capa vai ser mais ou menos essa construção conceitual, sabe? De capa, disco e título, imagina. Sim. Então, às vezes o título ele está embutido ali em alguma música, porque faz sentido, né? Eu acho que é o que dá mais sentido, assim. Por exemplo, o amor liberta. O amor ensina e liberta. É uma frase que está na música chamada O Vento. O Vento que Leva, que está na última faixa do disco. A penúltima, aliás. E aí eu tirei dessa frase, que está dentro da música e que tinha tudo a ver, assim, porque a ideia das canções ou do todo do disco era de falar sobre esse amor próprio que reverbera na nossa vida, né? E que acaba alinhando todas as pontas, assim. Então, ele saiu assim. Esse disco novo, não vou dar muito spoiler. Eu já ia perguntar. Não vou dar muito spoiler, mas ele é o nome de uma música, que, na verdade, é a música que eu fiz com o Paulo Novaes, que eu resolvi dar o título para o disco, que tem tudo a ver, assim. E as músicas estão bem a cara desse título, sabe? Entendi. Que é o nome de uma música. É mais ou menos assim. E quando eu vou fazer um disco, ele parece que eu decido, assim, comigo, que eu vou começar a gravar e começo a escolher as canções, parece que tudo começa a fluir, sabe? E aí as músicas vão vindo. Eu construí as músicas desse disco, eu acho que eu comecei a fazer em fevereiro, março desse ano. Aí tinha uma outra que já estava pronta, assim, mas eu terminei ele esse ano, entrei em estúdio e gravei tudo esse ano, assim. Então eu acho que está tudo ali, né? Quando você decide fazer, as ideias vêm, o que você quer falar faz todo sentido e você começa a criar as canções em cima daquilo. E no quesito compositor, imagina, não você interpretando as suas músicas, mas tu entregando as tuas músicas para outras pessoas gravarem. Como é que funciona isso? As pessoas te ligam, te pedem, ou via produção, como é que funciona esse processo de te pedirem música para gravarem? Sim. Às vezes entra em contato com a Marina, né, que é minha empresária, ou com a editora, e aí a gente vai conversando. Tem muita coisa também que eu vejo que tem a cara da pessoa e envio. E confesso que estou num processo maior agora, assim, de passar música para as pessoas. Eu era um pouco apegada, sabe? Imagino. Aí teve até uma música que eu fiz para o Todo Caminho é Sorte, que ela chama Pro Dia que Chega, que eu fiz para Maria Bethânia. Aí não mandei para ela, acabei gravando, sabe? Entendi. Então, agora eu estou nesse processo de desapego e mais livre, assim, me enviando para as pessoas. Então, às vezes, tem música que eu acho que tem a ver, eu passo para as pessoas. Uma coisa que eu tenho feito bastante também, e estou gostando muito agora, é música para filme, para curta, para série.
eu fiz para a série que saiu ano passado, se eu não me engano, chamada Compro Likes, que tem quatro músicas minhas, eu canto 2, o Zé Cabaleiro canta uma, o Frejá canta outra. Assim, adorei. Tem uma música que eu fiz assistindo uma cena, um corte do filme. Aí agora também fiz esse ano 3 músicas para um filme que vai sair, se eu não me engano, no ano que vem, início do ano que vem. E tem uma outra que eu vou até voltar para o Brasil agora, eu vou gravar para um outro filme também. Então, tenho gostado muito também de fazer isso por encomenda. Que as músicas da novela, eu tenho 21 no total, né? Mas não foi só uma que foi o pedido. Nenhuma foi assim, faz uma música por encomenda, a história vai ser assim. Só uma que foi a releitura de Lumiar, que eu fiz, do Beto Guedes com o Ronaldo Bastos. E foi para a novela Vai na Fé. E essa foi passada, assim, vai ser para o núcleo tal, personagem da Carolina Dickmann e tal. E aí eu fiz o arranjo pensando naquela história. Mas as demais não. Mas eu quero ter essa experiência também para a novela, né? É bem diferente, né? Porque na novela alguém acha que a sua música combina com aquilo, né? Quando você faz a trilha, você que acha o que deve combinar com aquilo, né? Eu acho interessante isso. E para mim funciona muito, assim. Eu fico cheia de ideias, sabe? Se alguém conta a história, se eu leio o roteiro, ver a cena, então, é muito rápido, assim. Muito... Não que seja fácil, né? Mas é uma coisa mais fluida, assim. Às vezes, que nem da série, eu vi a cena e já foi, sabe, dedilhando, assim, vindo aquela ideia. E eu fiquei o diretor me contou como era a história, o que acontecia ali, porque ele não estava, assim, se fosse só o corte, não ia dar muito para entender. E aí ele me passou e dentro da cena, em cima da cena ali, eu fiz a música. E por falar em música de trilha, de novela e coisas do gênero, deixa eu te pedir para tocar uma que tu gosta e que foi trilha de... Vou fazer a mais saidinha delas, né? Que é a de Janeiro a Janeiro, então. Tá bem. Que essa música eu gravei em 2010, chamei o Nando Reis para cantar comigo. E ela teve em 5 trilhas de novelas. É uma música que me traz muita coisa boa, assim, de pessoas que me contam histórias que a música marcou em algum momento, às vezes um momento tão difícil assim que eu falo, caramba, né? Parece que era para ser assim mesmo e que tudo vale a pena a partir também das coisas que a gente fica sabendo como a música toca as pessoas. Não consigo olhar no fundo dos seus olhos e enxergar as coisas que me deixam no ar, as várias fases e estações que me levam com o vento e o pensamento bem devagar. Outra vez eu tive que fugir, eu tive que correr pra não me entregar às loucuras que me levam até você, fazem esquecer que eu não posso chorar. Olhe bem no fundo dos meus olhos e sinta a emoção que nascerá quando você me olhar. O universo conspira a nosso favor, a consequência do destino é o amor. Pra sempre vou te amar, mas talvez você não entenda essa coisa de fazer o mundo acreditar que meu amor não será passageiro. Te amarei de janeiro a janeiro.
acreditar que meu amor não será passageiro. Te amarei de janeiro a janeiro, até o mundo acabar. Até o mundo acabar. Até o mundo acabar. Até o mundo acabar. De janeiro a janeiro. Obrigada. Nossa, que legal. Roberta, antes de a gente encaminhar para o fim esse papo, você fechou em Lisboa agora, no dia 7, não é? Foi muito legal. Foi legal lá? Muito. Aqui vai ser melhor, com certeza, estou brincando. Mas aqui no Porto é dia 14, né? Dia 14, na Socorro, na né? Socorro Record Store. E me fala um pouco, o que é que a gente pode esperar desse concerto? O que é que tem nesse show aí? Então, nesse show, eu chamei o Daniel Lopes, que vai me acompanhar. Um show mais intimista, né, do que lá de Lisboa, que foi com banda. E tá um formato muito legal. Vai rolar de janeiro a janeiro. Minha Felicidade, Casinha Branca. Eu faço releitura de Djavan, por exemplo. Nossa. Tá muito legal assim o repertório. É o repertório do disco Amor Liberta, que é o meu último disco até então, né? Então tem músicas desse disco e tem músicas da minha carreira. Aí o formato voz, violão e guitarra. Na Socorro. Na Socorro. Dia 14. Dia 14 às 19h30. 19h30. Isso. Olha, eu estou muito contente de estar contigo aqui. Queria, eu de também. fato, agradecer. Obrigadíssimo Obrigada. por essa conversa, por esse momento, assim, um pouco rápido, né, efêmero, mas, assim, para mim, super significativo. Espero para quem esteja aqui também. E fica aqui o convite. E, claro, obviamente, a gente está ansioso pelo seu disco em janeiro. Né? Em janeiro, né? Janeiro. Nossa, talvez uma palavra que habita aí, né? Você lançou em janeiro de 2008, em janeiro agora. Alguma coisa com janeiro ou não? Algum mês predileto? Não, de janeiro a janeiro mesmo. Todo mês é bom. Pronto. E brigadíssimo por ter topado estar aqui com a gente. Espero que todo mundo possa comparecer, né? Isso, dia 14, 19h30, na Socorro Record Store. Roberta, brigadíssimo. Obrigada, prazer gigante estar aqui. Muito e que obrigada. bom poder compartilhar esse momento contigo, que eu já ouvi tanto, é uma voz muito conhecida. Eu estou realmente muito contente de estar aqui. Então, obrigada, adorei também. Pronto, Obrigada. sim. Enfim, obrigado. E se a gente puder terminar com mais uma música, é pedir Opa. demais, né? Só aumenta um pouco o violão, por favor. Alô, agora sim. Quero ver o sol nascer de novo aqui pra despertar. Tudo aquilo que senti, guardei por nós nesse lugar. Você é um pedaço em mim, eu quero viver em teus braços pra sempre. Pra sempre. Lembra aquele tempo, amor, quando a gente se encontrou. Foi ali que começou minha felicidade. Lembra aquele beijo, amor, quando a gente se encontrou. Foi assim que começou minha felicidade. Quero ver o sol nascer de novo aqui pra despertar. Tudo aquilo que senti, guardei por nós nesse lugar. Você é um pedaço em mim, eu quero viver em teus braços pra sempre. Pra sempre. Lembra aquele tempo, amor, quando a gente se encontrou. Foi
felicidade. Lembra aquele beijo, amor, quando a gente se encontrou? Foi assim que começou minha felicidade. Eu, você, o sol, o mar, e mais de 1000 paisagens pra testemunhar que eu seguiria muito bem a vida inteira sem me preocupar com a felicidade. Toda paisagem fica cinza sem você, qualquer declaração de amor tão sem porquê. Hoje é por isso que agradeço ao céu estar com você, estar com você. Hoje é por isso que agradeço ao céu a felicidade. Lembra aquele tempo, amor, quando a gente se encontrou? Foi ali que começou minha felicidade. Lembra aquele beijo, amor, quando a gente se encontrou? Foi assim que começou minha felicidade. Muito obrigada. Obrigado demais.